Será que os contratos de direito civil impactam as empresas em licitações? Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre isso. No universo dinâmico, que é o mundo das licitações, os contratos eles possuem um papel crucial para as empresas. Que empresa que trabalha hoje sem ter contrato, né? E elas acabam influenciando diretamente na competitividade dessas empresas numa licitação. Porque a depender do contrato firmado, a gente vai ter um aumento de custos ou até mesmo a redução desse custo. Então a gente compreender os diferentes tipos de contratos lá do direito civil que acabam vindo afetar a atividade empresarial e principalmente essa atividade empresarial relacionada com licitações é fundamental para quem quer se lançar nesse mercado. O empresário ele deve estar atento a todos os pontos que lhe geram receita e que geram despesas para a sua empresa. E quando a gente vai tratar de uma licitação onde há uma competitividade, que em muitos casos o que está se analisando é o preço, é quanto que o poder público vai pagar, esse ponto se torna muito fundamental. Demandas trabalhistas, dependendo da organização empresarial, elas podem se tornar um problema. A Justiça do Trabalho ela tem como premissa a proteção do trabalhador. Então, ela busca a garantia de direitos para aquele que ela considera mais vulnerável, o que, por sua vez, acaba implicando em risco para empresas que são desorganizadas e que não olham para esse setor com o cuidado devido. Estar ciente dos contratos de trabalho em vigor e monitorar a forma de execução desses contratos, como que está o desempenho do funcionário, se preocupar com questões de segurança de trabalho, de pagamento de verbas trabalhistas e principalmente estar ciente da contabilidade realizada em relação àqueles contratos de trabalho é fundamental para quem trabalha em licitações. E por quê? É que esses contratos eles podem se tornar um passivo invisível dentro da empresa. Em qualquer momento, a partir da rescisão de um contrato de trabalho, pode eclodir uma reclamatória trabalhista e outras reclamatórias em série, por erros cometidos por aquele empresário na gestão daquele setor da sua empresa. Além disso, a gente sabe que muitas empresas precisam de atestados técnicos. E esses atestados técnicos estão vinculados a determinados profissionais com conhecimentos específicos sobre a atividade empresarial. Para que a empresa evite a evasão dessa mão de obra qualificada, deve se manter em dia sempre com as obrigações trabalhistas e fiscais relacionadas aos seus funcionários. Também de se lembrar que essa regularidade da empresa ela é verificada pela administração pública durante todo o processo licitatório. E o descumprimento de quaisquer das normas trabalhistas em relação aos empregados pode levar à inabilitação da empresa e, inclusive, dificuldades para recebimento dos valores que a administração pública deve para o empresário. A empresa ela precisa gerenciar de forma eficiente os seus recursos humanos, otimizando custos e garantindo a produtividade da equipe. Uma boa gestão de pessoas ele contribui para que a empresa possa ganhar escalonabilidade e principalmente aumentar a sua lucratividade. Mas como fazer isso? A matriz de risco trabalhista ela é uma boa solução para quem está buscando fazer um gerenciamento dos seus riscos nesse setor. É compreender todas as etapas do processo pré-contratual, a etapa da contratação, o tempo de vida daquele funcionário dentro da empresa e principalmente todo o cuidado que tem que se ter com questões relativas à segurança do trabalho, pagamento de verbas, para não ocasionar a falência da empresa. A gente sabe que no universo de licitações, muitas vezes se faz necessário proceder com a contratação de outras empresas, de algum fornecedor específico, daquele item que está previsto lá no edital e que a empresa não tem o know-how suficiente para executar. É comum que uma empresa, uma grande construtora, subcontrate alguns itens daquele contrato para poder entregar ao poder público, como por exemplo uma funilaria. A empresa não tem no seu rol todas as atividades relativas à construção civil daqui a pouco e precisa subcontratar. Mas como fazer isso? Quando o fornecedor ou o subcontratado não entrega aquele produto que foi contratado, como a gente faz para evitar que esses problemas reflitam na relação entre empresa e poder público? A subcontratação em licitações ela é interessante porque ela permite à empresa acessar conhecimentos e recursos específicos que ela não tem.
e que é exigido na licitação, naquele contrato, sem que se exija um atestado técnico sobre tal item, por exemplo. Então, isso às vezes pode ser crucial para que se atendam às exigências técnicas exigidas pelo poder público ou até mesmo questões um pouco mais complexas. Só que essa contratação, ela não deve ser realizada de qualquer forma, de boca, ela exige uma certa formalidade, porque a gente tem que pensar da seguinte forma: enquanto prestador de serviços ou fornecedor de produtos ao poder público, o poder público me exige formalidades na contratação. Eu, enquanto empresário, também tenho que exigir essas formalidades em relação aos meus fornecedores e aos meus subcontratados. Por quê? Porque assim eu torno essa relação jurídica mais segura. Eu tenho a possibilidade de executar essa pessoa no caso de não entrega do que foi contratado, eu consigo repassar custos de multa, porque o poder público me aplica multa se eu não entrego. E aí, eu vou suportar esses custos por uma falha de um terceiro? Não, eu consigo elaborar um contrato com esse terceiro, onde aquele problema que eu posso ter com o poder público, eu repasso para o terceiro. Então, realizar um contrato de fornecimento de produto ou serviço com um fornecedor ou um prestador de serviço para a empresa é fundamental para evitar prejuízos. O que se busca com a subcontratação é a otimização de custos. Então, se nós queremos otimizar custos, nós não podemos nos expor ao risco. O risco ele é algo que tem que ser mensurável. Então, o que a gente recomenda é que, no caso de subcontratação, que se formalize por meio de um contrato claro, detalhado, com as obrigações e principalmente com os prazos de execução e de entrega do que está sendo contratado. E aí outro ponto que tem que se olhar e atentar é justamente quais são as penalidades por descumprimento contratual. Porque como o poder público nos aplica pena, nós também devemos aplicar pena em quem não cumpre o contrato com a gente. Outro contrato que impacta a atividade de quem atua em licitações são os contratos societários. Normalmente, quando se abre uma empresa, todo mundo chama o contador, abre uma limitada, assina aquele contratinho padrão que muitas vezes não sabe o que está assinando e bota a empresa no mercado e vida que segue. Quando não se tem problemas com sócios, é um paraíso. A grande celeuma surge quando começam a haver atritos entre os sócios e aí os contratos societários ganham uma grande importância para quem participa de licitações. O contrato societário, ele é um contrato que vai estabelecer as normas, os limites daquela sociedade empresária, onde cada sócio se aloca, como que se estrutura a organização daquela empresa. Então ele é fundamental, ele tem que ser pensado, estruturado e analisado para que possa auxiliar a empresa nas licitações e principalmente evitar problemas futuros. Um outro ponto que os contratos societários e principalmente ganharam maior destaque agora com o surgimento da Lei 14133 de 2021, que todo mundo conhece por a nova Lei de Licitações, é a possibilidade ampla de formação de consórcios para participação em certames. O que é isso? As empresas se reúnem com seu capital, tanto de intelectual, com seus colaboradores, com seus atestados técnicos ou com recursos, para aumentar suas chances de sucesso em licitações. Normalmente isso ocorre nas licitações de grande porte ou com alto grau de complexidade. Tá? A união de diferentes empresas em um consórcio ou sociedade, ela tem como uma vantagem a reunião de diversas habilidades e experiências que se complementam. Então isso pode ser um diferencial importante quando se está lançando no mercado de licitações e principalmente nessas licitações em que há grande monta de valores e de complexidade dos serviços executados. É importante a gente ressaltar que, em regra, os membros de um consórcio, eles respondem de forma solidária pelas obrigações que são assumidas naquela licitação. E aí entra aquela questão que eu falei um pouco atrás, né? Do contrato social. Por quê? Porque no momento em que se distribui responsabilidades, essas responsabilidades se distribuem entre as empresas do consórcio e, consequentemente, aos sócios daquelas empresas. Daqui a pouco, um sócio pode estar sendo responsabilizado por um ato praticado por uma terceira empresa do consórcio.
é muito importante ter uma estruturação societária sólida, pensada e ajustada para participar de licitações, evitando que atos praticados por terceiros acabem refletindo no patrimônio de uma família em que nada tem a ver com aquela ilicitude praticada. Os consórcios, eles também têm por finalidade ampliar o rol de atestados técnicos na empresa. Então, essas demandas complexas, que normalmente exigem um grande arcabouço documental, técnico, e que muitas vezes as empresas de médio porte não conseguem acessar essas grandes licitações justamente por não ter aquele comprovativo, com a união de esforços de outras empresas, é possível unir as forças e poder se lançar nessas licitações de grande vulto, de grande monta, que com certeza trazem uma lucratividade maior. Neste vídeo nós podemos verificar a importância de 3 contratos na atividade empresarial de quem atua com licitações que muitas vezes as pessoas nem imaginam. Nós temos lá a importância da estruturação dos contratos de trabalho, da gestão desse passivo trabalhista. Nós também exploramos os contratos de subcontratação e com fornecedores, como esses contratos podem impactar a atividade administrativa e a importância de estabelecer pactos sólidos com esses prestadores de serviço e fornecedores de produtos para repassar riscos para essas pessoas, e também o quanto é importante organizar a casa, a estrutura societária da empresa, para que se possa atingir licitações de maior volume e também para que se evite que atos de terceiros acabem refletindo no patrimônio do sócio da empresa e, consequentemente, de uma família. Você gostou desse vídeo, achou relevante? Então, manda para aquele teu amigo que é empresário, que participa de licitações ou que tem a empresa dele e que tu acha que isso vai ajudar ele na atividade empresarial.